A maioria das pessoas que joga na loteria está cometendo um erro que nunca vai perceber. Não é o erro de escolher os números errados. Não é o erro de jogar no dia errado ou de não ter sorte suficiente. É um erro muito mais profundo. Um erro que acontece antes de qualquer número ser escolhido, antes de qualquer bilhete ser comprado, antes de qualquer resultado ser anunciado. E esse erro é o motivo pelo qual as mesmas pessoas continuam jogando por anos, décadas, sem nunca virar o jogo. Eu sou o Manuel, e o que eu vou compartilhar contigo neste ensinamento pode soar estranho no começo. Pode desafiar tudo o que você aprendeu sobre dinheiro, sorte e prosperidade. Por isso eu te peço que fique até o final. Não porque eu quero o seu tempo, mas porque o que vou te mostrar tem o poder de reprogramar a crença que você carrega sobre dinheiro de uma forma que nenhuma informação financeira convencional consegue alcançar. Se você absorver isso de verdade, a forma como você se relaciona com a abundância nunca mais vai ser a mesma. Antes de darmos início, inscreva-se no canal agora e ative o sino de notificações para caminhar ao meu lado nessa jornada de consciência e transformação toda semana. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente ninguém jamais te fez. Quando você compra um bilhete de loteria, o que está passando pela sua cabeça? Tomara que seja dessa vez. Espero ter sorte. Quem sabe agora? Parece inocente, parece só otimismo, mas essas frases carregam dentro delas um pressuposto que sabota tudo antes mesmo do sorteio acontecer. Elas assumem que o resultado já existe, que está decidido em algum lugar fora de você, que o seu papel é apenas adivinhar o que já foi definido. E é exatamente aí que tudo desmorona, porque a realidade não funciona assim. Nada foi sorteado ainda, nada está definido, nada foi decidido antes da sua escolha. E quando você entra nesse jogo, no estado de quem está tentando adivinhar algo que está fora do seu controle, você já perdeu antes de começar. Não porque não merece ganhar, mas porque o estado interno de quem adivinha é completamente diferente do estado interno de quem escolhe uma realidade. Essa distinção é tudo. E aqui chegamos num ponto que muitas pessoas que me ouvem precisam ouvir antes de continuar. Muitos de vocês já tentaram de tudo para mudar a relação com o dinheiro. Já repetiram afirmações, já fizeram rituais, já buscaram ensinamentos, já oraram com fé genuína, e mesmo assim algo continua travado. O dinheiro não flui com a naturalidade que deveria. A prosperidade parece sempre um passo à frente. Isso acontece porque existe uma camada do problema que opera muito abaixo da superfície. Uma programação instalada no subconsciente que nenhuma técnica externa consegue dissolver sozinha. Foi exatamente para trabalhar essa camada que eu criei a jornada de cura interior de 30 dias. Um processo construído para ir direto onde o bloqueio realmente vive. Dia após dia, camada por camada, para dissolver o que impede que a vida que você merece finalmente chegue. Pessoas que entraram nesse processo relatam que em poucos dias, algo começa a mudar. Uma leveza que não sentiam há anos, uma abertura para receber que simplesmente não existia antes. O acesso está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Se você sente que existe um bloqueio mais profundo impedindo o seu fluxo de prosperidade, esse caminho foi construído para você. Agora vamos ao coração deste ensinamento. Existe uma diferença que quase ninguém percebe entre dois estados completamente distintos de consciência. O primeiro é o estado da esperança. Esperança é bonita, esperança é humana, mas esperança no plano energético é uma confissão. Quando você espera que algo aconteça, você está admitindo que não acredita que já tem acesso a isso. Você está olhando para a prosperidade de fora, com o nariz colado no vidro, desejando entrar num lugar onde ainda não se sente pertencendo. O segundo estado é muito diferente. As tradições milenares tinham um nome para ele. Hoje, a física quântica está começando a descrevê-lo com suas próprias palavras. É o estado da permissão. Permissão não é desejo. Permissão é reconhecimento. É o estado interno de quem não está pedindo para entrar, mas que sabe que já pertence, a esse espaço. A diferença entre esses dois estados não é filosófica, é vibracional. E o universo, que não lê palavras, mas lê frequências, responde a esses dois estados de formas completamente opostas. Um estado diz: estou fora querendo entrar. O outro diz: já estou dentro. E é esse segundo estado que colapsa a função de onda da realidade em direção à prosperidade. Agora,
Deixa eu te mostrar algo que vai além da loteria e que toca o núcleo de por que a maioria das pessoas nunca consegue sustentar a abundância, mesmo quando ela chega. Muitos de vocês carregam sem perceber uma crença que está em guerra com a prosperidade que dizem querer. É a crença de que espiritualidade e dinheiro não combinam. Que crescer espiritualmente significa abrir mão do material. Que prosperar financeiramente é um desvio do caminho elevado. Que quem tem muito perde algo importante no plano da alma. Essa crença nunca foi verdade, mas foi repetida tantas vezes em tantos contextos diferentes que virou estrutura, virou uma divisão interna que opera em silêncio. Uma parte de você quer prosperar, outra parte de você acredita que não pode sem perder algo precioso. E onde há divisão, há ruído. E onde há ruído, o sinal da manifestação enfraquece. A verdade que as tradições mais antigas ensinavam é que toda a abundância é a mesma energia, em formas diferentes. Riqueza espiritual e riqueza material opostos. São expressões do mesmo fluxo. Quando você integra isso de verdade, a divisão desaparece. E quando a divisão desaparece, o bloqueio que ela criava se dissolve com ela. Mas aqui está o ponto mais honesto de todo este ensinamento. Mesmo depois de entender tudo isso, existe algo ainda mais profundo que impede a maioria das pessoas de manifestar a prosperidade que dizem querer. E é isso. No nível das palavras, elas dizem que querem, mas no nível do corpo, no nível do subconsciente, existe um medo que elas nunca examinaram. O medo de ganhar não é o medo de perder, é o medo de ganhar. Porque ganhar significa mudar, significa redefinir quem você é, significa abandonar versões antigas de si mesmo que, por mais limitadas que sejam, são conhecidas, são seguras, são a identidade que você construiu para sobreviver. E o subconsciente, que tem como função principal a sua proteção, música tenta te proteger exatamente daquilo que você diz querer. Por isso tantas pessoas oscilam entre desejar e sabotar. Não é falta de merecimento, é falta de integração entre quem você é agora e quem você precisaria ser para sustentar o que deseja. A loteria, nesse sentido, não é apenas um jogo de números, é um espelho. Ela mostra com uma clareza perturbadora como você se relaciona com poder, com escolha e com expansão. Porque receber é fácil, sustentar é o desafio real. E sustentar exige uma estrutura interna que a maioria das pessoas nunca desenvolveu porque nunca acreditou que precisaria. Quando essa crença se dissolve, quando o medo de ganhar é finalmente reconhecido e integrado, algo muda na forma como a realidade responde. Não porque você pediu mais forte, mas porque você parou de resistir ao que estava chegando. Agora preciso te falar sobre algo que as tradições chamavam de neutralidade, e que é talvez o estado mais poderoso que existe no campo da manifestação. Neutralidade não é indiferença, não é desistência, não é falta de interesse pelo resultado. Neutralidade é presença total, sem apego ao formato específico do resultado. Quando você está neutro, você não está tentando convencer a realidade a fazer algo por você. Você está permitindo que ela responda ao que você já é. A maioria das pessoas acredita que precisa querer muito, com muita música, intensidade, para que algo aconteça. Mas querer muito, na maioria das vezes, é apenas outra forma de admitir a ausência. É a frequência de quem ainda a música não tem. O estado neutro é diferente. Nele você não empurra, não força, não monitora sinais buscando confirmação de que está funcionando. Você simplesmente se posiciona e esse posicionamento interno altera probabilidades de uma forma que a mente consciente não consegue planejar. É como a diferença entre segurar um punhado de areia com força e deixar a areia pousar suavemente na palma aberta. Quanto mais você aperta, mais escapa. Quanto mais você abre, mais música permanece. E existe ainda uma distinção que muda completamente a forma como a realidade responde. A diferença entre paixão e necessidade. Necessidade nasce do medo. Ela comunica urgência, e urgência é tensão. E tensão contrai o campo de possibilidades. Paixão nasce da integridade. Ela expande. Ela não exige, não implora, não negocia. Ela simplesmente se expressa. Muitos de vocês acreditam que estão seguindo a paixão quando, na verdade, estão tentando resolver um problema. Resolver problemas não é paixão, é sobrevivência. E a realidade responde de forma muito diferente a essas duas frequências. Quando você age por necessidade, você monitora, compara, se antecipa, tenta controlar.
Tudo isso comunica desconfiança e a realidade reflete desconfiança de volta com atraso, resistência e confusão. Quando você age a partir da paixão, não existe pressa, existe presença. Você não está tentando chegar a um lugar. Você está sendo quem você é no ponto onde está agora. E isso gera movimento natural, sem esforço, sem força, sem luta. Agora vou reduzir tudo isso a algo simples. Não é um método, não é um ritual, não é uma técnica de 7 passos. É uma compreensão. Toda experiência segue o mesmo encadeamento, estado interno, escolha, realidade refletida. A maioria das pessoas tenta agir diretamente sobre a realidade, mas a realidade é sempre o último elo da cadeia. Quando você tenta mudar o efeito sem ajustar a causa, o esforço aumenta e o resultado oscila. A escolha verdadeira não é sobre o que você quer, é sobre quem você escolhe ser diante daquilo que deseja. Quando essa escolha é clara, o estado se estabiliza. Quando o estado se estabiliza, a realidade se reorganiza. Sem luta, sem insistência, sem conflito. Você não precisa vigiar sinais, não precisa interpretar coincidências, não precisa controlar o tempo. Esses comportamentos surgem quando há desconfiança e confiança não exige monitoramento. A realidade não reage ao que você pede, ela responde ao que você sustenta. Por isso, insistir não funciona, convencer não funciona, esperar passivamente não funciona, sustentar funciona. Quando você sustenta um estado de coerência interna, as respostas chegam nos formatos mais adequados para o seu momento de vida. Às vezes, exatamente como você imaginou. Às vezes, de formas que sua mente jamais teria planejado, mas sempre funcional, sempre alinhado com a sua expansão. A abundância nunca esteve distante. Ela nunca precisou ser criada, nunca precisou ser atraída de algum lugar externo. Ela apenas precisa de uma coisa para chegar. Precisa parar de ser bloqueada: música. E o que bloqueia a abundância nunca foi a falta de esforço, nunca foi a falta de merecimento, nunca foi a falta de sorte. Foi sempre a resistência interna, a divisão entre o que você diz querer e o que você realmente acredita ser possível para você. Quando essa resistência se dissolve, quando a divisão interna é finalmente integrada, o fluxo retorna ao seu estado natural, não como um prêmio, não como uma recompensa, como consequência natural de coerência interna. E isso, no fim, é o que separa quem atrai prosperidade de quem continua esperando por ela. Não é sorte, não é o bilhete certo, não é o número certo, é o estado certo, a coerência certa, a permissão certa.